Olá, queridos alunos, tudo bem? Meu nome é Mário Neto, sou professor de Química de vocês. Este ano vamos começar o ano letivo de uma maneira um pouco diferente, de maneira não presencial. Então, para facilitar os estudos, vou produzir vídeos de curta duração, como este, sobre o assunto que vamos ministrar. Quando tiver dúvidas, anote essa dúvida e mande para o WhatsApp da sua turma, que eu estarei lá para responder ou de maneira de texto, ou com vídeo, ou produzindo outros pequenos vídeos como este. A sua participação é importante e atente às atividades, elas têm prazos para ser cumpridos. Nesta primeira aula, vamos estudar o que é a química. O conceito de química é a ciência que estuda a matéria. Sua companheira lá para responder ou de maneira procura explicar as interações, suas transformações e fenômenos, e as variações de energias que acompanham essas transformações. Transformações de quê? Da matéria, tá? Tem uma frase muito simbólica na química que diz o seguinte: na natureza nada se cria e nada se destrói, tudo se transforma. O que é que nós transformamos? O que é que a natureza transforma? A matéria. O que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Aí você para pensar, uma cadeira é matéria, certo? Nós somos matéria, porque nós estamos ocupando lugar no espaço. E o vento é matéria? Sim, o vento é matéria. O ar atmosférico é matéria. Por quê? No momento que você enche um balão de ar, você vai perceber que este balão está ocupando espaço. E se ele ocupa espaço, ele é matéria. Mesmo não visível, o ar é matéria. Energia. Bom, o conceito de energia ele está muito além do que eu vou falar aqui, tá? Mas a energia ele está relacionado ao trabalho, tá? Então, o trabalho é justamente o que modifica a matéria. Sem energia não há transformação de matéria. Então, matéria é uma grandeza relacionada à química, mas vamos estudar mais sobre energia lá para frente. Coloquei alguns tipos de energia, que é energia elétrica, eólica, solar, nuclear, térmica. Mas esse conceito de energia vamos estudar num outro tópico. Vamos nesse slide estudar algumas grandezas e unidades relacionadas ao estudo da química. Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Então, a unidade padrão que nós vamos referir à massa é o quilograma. Porém, tem outras unidades que usamos no dia a dia, como é o caso da grama e da miligrama. Volume é outra grandeza. É a extensão de espaço ocupado por um corpo. A unidade padrão para volume é o metro cúbico. Porém, uma outra unidade muito mais usada no nosso dia a dia é o litro ou o mililitro. São essas unidades mais comuns que nós usamos para volume. Temperatura corresponde ao grau de agitação das partículas de um corpo e sua capacidade de troca de calor, tá? Eu não vou entrar muito a fundo nisso porque temos muito tempo ainda esse ano, mas a unidade padrão aqui no Brasil usado para medir temperatura é o grau Celsius. Outros países usam o grau Fahrenheit e a comunidade científica usa o Kelvin. Ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura a qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Tá? Digamos assim, vamos pegar aqui um exemplo da água. A água congelada, para ela descongelar, digamos assim, ela congelada é sólida. Para ela descongelar e virar líquido, ela tem que atingir a temperatura de 0 graus Celsius. Então, nós dizemos que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. O que é ponto de ebulição? É a temperatura a qual uma substância passa do estado líquido ao estado gasoso, ou seja, ela evapora, né? Digamos assim. Então, a água, para ela evaporar, ela tem que atingir uma temperatura de 100 graus Celsius. Aqui temos o comparativo de outras duas substâncias, apenas para ter uma noção de comparação.
Bom, queridos alunos, vamos falar de transformações da matéria. A matéria ela pode sofrer dois tipos de transformações, a química e a física. A transformação química ocorre a formação de novas substâncias, substâncias com propriedades diferentes das substâncias iniciais. Exemplo, o ferro, inicialmente, ele tem aquela aparência brilhosa e prateada, né? Vamos dizer que é prateado. Quando ele enferruja, ele passa pelo processo de transformação químico. Por quê? Porque agora a ferrugem são novas substâncias, totalmente diferentes do ferro. A ferrugem tem ferro, mas agora são oxigênio misturado com o ferro. O papel, inicialmente, ele é formado por compostos de carbono, que é a celulose. Após queimado, ele se transforma em gás carbônico, vapor de água e a cinza, que é parecido com grafite. E alguém aí pode me dizer se o gosto do feijão cru é igual ao gosto do feijão cozinhado? Bom, para o feijão ficar no ponto de para alimentação, ele tem que passar pelo processo de cozimento, né? Então, esse processo de cozimento ocorre uma transformação química, tanto é que muda o gosto, muda a aparência, muda tudo. Transformação química. Vamos a transformações físicas, rapidinho. A transformação física é toda transformação na matéria que ocorre sem alterar sua composição química. Olha aí. Ou seja, as substâncias continuam sendo as mesmas substâncias. Por exemplo, olha essa latinha de alumínio. Antigamente, ela tinha essa aparência aqui, ó. Depois de seca, digamos assim, é muito comum amassar essa latinha. Provocamos uma transformação nessa latinha? Sim, transformamos. Ela não é mais agora como era antigamente aqui, ó. Inteira. Né? Digamos, agora ela está amassada. Então essa transformação ela é física. Nós transformamos essa matéria, porém ela continua sendo as mesmas substâncias, que é o alumínio. O papel, quando nós rasgamos. Bom, o papel rasgado ele não é igual ao papel inteiro. Concordamos? Então, quando eu pego um pedaço de papel e rasgo, eu estou transformando o papel. Eu estou transformando a matéria. Porém, essa transformação ela é física porque o papel rasgado ele continua sendo papel. O papel amassado ele continua sendo papel. Então, ou seja, as substâncias elas continuam sendo as mesmas substâncias. Olha a água. Quando a água está no estado de sólido e ela passa para o estado de líquido e posteriormente passa para o estado de vapor, evaporando, né? Nesse processo ocorrem transformações físicas. Por quê? A água congelada e a água no estado líquido é água. Ela é a mesma substância. A água evaporada, ela continua sendo água. Ela só está no estado físico diferente. Ou seja, não houve alteração da composição química. Então, quando nós mudamos a matéria, nós transformamos a matéria e essa matéria continua sendo compostos químicos iniciais, transformação física. Para matar a charada, aqui estão algumas evidências que vão ajudar a gente a ter certeza que é uma transformação química. Primeira evidência é mudança de cor. Gente, se mudar de cor, é transformação química na matéria. Estamos vendo aqui pregos enferrujados. Mas poderíamos falar também de frutas. Por exemplo, uma manga, que é o símbolo da nossa cidade, da nossa região metropolitana de Belém. A manga, ela quando está verde, digamos assim, ela não está ainda no ponto de consumo, ela é verde, né? É por isso que nós falamos, está verde. Quando ela amadurece, ela já vai tendo uma pigmentação amarela. Então, essa pigmentação amarela é acompanhada também com a mudança do gosto, né? Com a mudança do gosto e do cheiro da própria fruta. Formação de chama. Gente, se pega fogo, se pegou fogo, é transformação química. Tudo que queima é transformação química. Tá? O homem começou justamente a modificar a matéria quando ele descobriu
como criar fogo. Variação de temperatura. Como falei, temperatura é energia. Tudo que libera energia ou está associado à energia é acompanhado de transformação química. Liberação de um gás. Aqui é um processo de efervescência criado por um ácido e um calcário, tá? Então, se houve formação de um gás, pode ter certeza que é uma transformação química. Essa penúltima imagem, nós temos aqui uma formação de um sólido. O que acontece aqui, ou seja, um processo já de uma imagem, mas aqui são dois líquidos, duas misturas de líquidos que, quando são juntados em um recipiente, ele vai criar um precipitado, ou seja, ele cria uma nova substância lá no fundo, agora no estado sólido. Por isso que colocamos formação de um sólido. E por último, a liberação de um cheiro, né? Eu já falei justamente da fruta, da manga, quando ela está verde, quando ela está madura, ela tem um cheiro totalmente diferente, né? Aí tem uma foto de um galeto no forno, e que quando dá aquele cheirinho é hora de comer, não é verdade, gente? Para finalizar, quando falamos em mudança de estado físico, estamos falando de transformações físicas. Então, qualquer mudança que vocês verem aqui é transformação física. Vamos falar de um modo geral. Qualquer matéria, poderia ser água, álcool, ferro, como falei lá atrás, no estado sólido. Se transformar de sólido para o líquido, essa mudança recebe o nome de fusão. Agora, se eu tenho uma matéria no estado líquido e ela ocorre uma transformação para o estado gasoso, ela recebe o nome de vaporização. Agora vamos fazer a volta. Se essa substância está no estado gasoso e ela se transforma para o estado líquido, recebe o nome de condensação. E se ela está no estado líquido e se transforma para o estado sólido, o nome que é recebido é solidificação. Agora existem alguns exemplos na natureza onde a substância, a matéria, ela passa do estado sólido direto para o estado gasoso. Tá? Ela não passa pelo estado líquido, ela pula do sólido para o gasoso, acabou-se. E também tem do gasoso direto para o sólido. Quando ocorre essa mudança de sólido direto para o gasoso e gasoso direto para o sólido, é chamado de sublimação. Os conceitos que vocês podem olhar com mais calma estão aqui em cima, ao redor, e estão aqui embaixo também outros nomes que nós podemos usar para essas mudanças. Então vamos lá à atividade, tá? Esse conteúdo aqui, atividade, a primeira questão, e o seguinte: é comum observar que se formam algumas gotas de água ao redor da garrafa de Coca-Cola gelada. Isso acontece quando partículas de água no estado gasoso resfriam na parede da garrafa e passam para o estado líquido. Este processo chamamos de... Então observe que aqui nós temos uma situação, um fenômeno, uma transformação onde a água está do estado gasoso e passa para o estado líquido. Gasoso para o líquido. Essa é a observação que vocês têm que fazer. Então, essa mudança de estado é chamado de quê? Evaporação, sublimação, solidificação ou liquefação. Apenas uma resposta é a resposta correta, tá, gente? Isso aqui já está lá naquele slide de mudanças de estado físico. Aqui a segunda questão, né? A naftalina é um repelente natural que já foi vastamente utilizado por donas de casa em armários, gavetas. Traças e baratas são repelidas pelo vapor que esta substância exala. Olha só, observe na naftalina a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Então, qual é o nome que se dá quando uma substância, uma matéria, passa do sólido para o gasoso? Vaporização, ebulição, sublimação ou solidificação. Então, aqui você também só vai marcar uma resposta correta. E também está lá naquela imagem das mudanças de estado físico, tá, gente? Muita atenção, tá bem facinho, mas precisa ter um pouco de atenção. Terceira questão, marque qual das alternativas é